Olá. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa Bom aula dia. de hoje, certo? Bom dia. Essa semana a gente vai tratar sobre as esferas da Terra, certo? Essas esferas, a parte introdutória, porque na sequência a gente vai ver as outras, né? Essa semana a gente vai ver as esferas da Terra, introdução e a litosfera, certo? Aí a semana que vem a gente vai ver hidrosfera, atmosfera e assim vai, certo? Essa é a nossa semana 14 de estudo, ok? Vamos lá. Vou passar aqui a tela para vocês, tá bom? Tá dando para ver a tela? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Ótimo. Sim, Então vamos lá. professor. Ótimo. Olha só. Então a gente vai tratar sobre as diferentes esferas da Terra e a ação dos seres humanos, ok? Olha só, é, em aulas anteriores a gente estudou a origem da Terra, a estrutura interna do planeta. A gente viu que a estrutura interna, o planeta tem a crosta, o manto e o núcleo, certo? Que faz parte dessa estrutura interna da Terra. Vou voltar aqui, tem gente que pediu para entrar. Vamos lá, voltando. Aí veja, hoje, essa semana, a gente vai estudar o quê? Agora a gente vai estudar o quê? Os ambientes. As esferas naturais que, interrelacionados, permitem o desenvolvimento da vida, certo? Essas esferas, se faltar uma dessas, não tem vida na Terra. É? A litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, essas três esferas formam a biosfera, que é a esfera da vida, certo? Então, ao se relacionarem, eles dão origem à biosfera, tá vendo? Por serem interdependentes. A modificação em um dos ambientes da biosfera provoca alterações nos demais. Não tem como ter vida, né? Essa modificação pode ser ocasionada por algum fenômeno natural, como, por exemplo, a erupção de um vulcão, que lança gases tóxicos na atmosfera e põe em risco os seres vivos que estão em seu entorno, tá vendo? Pode também ser provocada por ação do ser humano, a ação antrópica. Muitas vezes, ela pode trazer sérios problemas, como a poluição das águas e do ar. Isso também é um risco para a vida na Terra. A poluição do ar, por exemplo, pode provocar doenças respiratórias, entre outras consequências. Já a poluição das águas pode causar a morte de animais aquáticos, além de impossibilitar a utilização dos recursos hídricos pela sociedade para o abastecimento, que é fundamental, né? A água para a vida. Sem água a gente não vive, ok? Vamos lá. A litosfera agora. Então a gente viu, tratou a parte introdutória. A litosfera agora. A litosfera é a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto. Sua origem está associada ao processo de formação da Terra. Inicialmente, o planeta era muito quente e gasoso, mas com o seu resfriamento, ao longo de milhões de anos, a camada mais superficial se solidificou, formando a litosfera, ou seja, é a camada do solo e da rocha da Terra. A crosta é constituída de duas partes com diferentes espessuras, constituições rochosas e formas. A crosta continental, que é a estrutura terrestre mais superficial, composta de camadas de rochas que configuram os continentes e as zonas de baixa profundidade nas costas. E a crosta oceânica, que é aquela parte no interior dos oceanos, que é a do fundo dos oceanos, mais fina e se comparada à crosta continental. Ela é mais fina um pouco se comparada à crosta continental. Então, nós temos dois tipos de crosta. A continental, que está no continente, que é a que a gente está, né? Que existe a crosta continental, o bloco rochoso. Né? São os blocos rochosos do continente, certo? E tem a crosta oceânica, que é aquela do fundo do oceano.
Esse conjunto das partes sólidas da Terra é formado por diversos tipos de rochas. Em sua superfície e em seu interior existem vários tipos de minerais, pessoal, que são explorados pelos seres humanos no desenvolvimento das atividades econômicas. E por isso são chamados de recursos minerais, como a areia, utilizada na construção civil, e o petróleo, óleo natural, do qual é possível produzir o quê? Gasolina, nafta, asfalto, querosene, solventes e etc. Então, ó, dois exemplos claros aí de minerais, né? Ó, a areia, né, que é retirada para a construção civil, né, construir casas e etc. O petróleo que dele deriva o querosene, deriva a gasolina, deriva o plástico, o asfalto, quer dizer, importantíssimo para vamos dizer, a indústria, importantíssimo para a indústria automobilística, para as pessoas se movimentarem, né, com os seus carros e etc e tal, certo? Então, veja como a litosfera, que é esse bloco rochoso, tem riquezas minerais, não é isso? Que é fundamental para a economia, certo? Então, nós temos dois tipos de crosta, repetindo, dois blocos rochosos, né? Nós temos o do continente e temos a oceânica, do fundo do oceano, certo? Então, vamos lá. Então, o exercício dessa semana 14 tá fácil, é só um texto pequeno, e aí a semana 14 está bem resumida. O que dá origem à biosfera? O que dá origem à biosfera? Está logo no começo aqui, né? Essa interdependência de quem? Das três camadas, né? Quais as três camadas? Hidrosfera, litosfera e atmosfera. A 2. Quais as camadas da superfície terrestre? Isso aí eu acabei de falar. 3. O que é a litosfera? Eu falei, tá fácil, aí tá bem fácil o texto, né? O 4. Como se divide a crosta terrestre? Ah, esse é que tá fácil mesmo, nos dois que eu falei. 5. Recurso mineral explorado pelo ser humano que se encontra no interior das rochas, que dele deriva gasolina e querosene, não é? Facílimo. Pronto. Então, a nossa, vamos dizer, a aula dessa semana foi facílima, quer dizer, está muito fácil de vocês fazerem as questões, ok? Deixa eu dar uma voltada aqui agora. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Foi muito fácil. Não, professor, nenhuma dúvida. Professor. Não, professor. É para perguntar. Bora lá, agora é o momento de perguntar. Não, Só sai. Diga, Alejandro. eu disse não. Não? Tá fácil, não tá? Olha, só para a gente rever um pouco, reprisar. Vamos lá. Olha, nós temos três camadas, três esferas, né? Essas esferas são importantíssimas para a vida. Sem uma delas, vai faltar a biosfera, não é isso? A litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, certo? Essa basicamente é a parte introdutória. E a biosfera já é uma esfera que ocorre devido a essas três, que estão interdependentes, uma ligada à outra. Se faltar uma, se faltar o solo e a rocha, tem como plantar, tem como a gente ter vida? Não tem. Se faltar a atmosfera, que é a camada gasosa da Terra, aquela do oxigênio, né, que a gente respira, tem como ter vida sem o oxigênio? Não tem, né? Não tem. Se faltar a hidrosfera, que é a camada líquida da Terra, que é a camada da água, né? Todos nós precisamos de água. A água é fundamental para a vida, para qualquer ser vivo. Nosso corpo, a maior parte dele é composto por água. Então, é fundamental a água. Então, se faltar água, tem como ter vida? Não tem, né? Então, pessoal, essa aula está aí bem clara, né? Bem tranquila para vocês desenvolverem e dar tudo certo, certo? Deixa eu só agora encerrar aqui a gravação.